quero, nessa noite, dar um tom na minha mensagem muito mais professoral, pastoral, do que, na verdade, fazer uma pregação em si. Na verdade, eu, visto que estou falando para muitos pastores e seminaristas, como também para aqueles que tensionam o ministério pastoral, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre a ineficácia da pregação brasileira. Eu tenho pensado sobre isso, refletido sobre isso, e penso que seja um tema interessante para ser tratado nessa noite. Portanto, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É um texto muito conhecido, todavia entendo que seja importante que o leiamos. Portanto, eu queria convidá-los a colocar-se de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gostaria de orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor, que tua palavra possa encontrar espaço nos nossos corações e a reflexão que será feita nessa noite possa eclodir no coração de pastores, líderes, seminaristas de forma especial. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Talvez alguns de vocês saibam, eu viajo muito pelo Brasil. Na verdade, Deus tem me levado a pregar o Evangelho em praticamente todos os estados da Federação, como também tem me levado a pregar o Evangelho em países distintos de pelo menos 4 continentes. E nessa caminhada, a gente acaba ouvindo e vendo muita coisa estranha, muita coisa esquisita. E eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que parte da Igreja Evangélica Brasileira encontra-se mergulhada nas mais incongruentes distorções bíblicas e teológicas. Basta com que a gente olhe para os nossos arraiais, os mais diferentes possíveis, que a gente vai perceber que a situação de nossas igrejas, ou da igreja, ou de parte da Igreja de Cristo, é extremamente complicada. Para nossa tristeza, e em alguns casos até vergonha, os cultos de nossas igrejas são confusos, muito confusos. Alguns são sincréticos, você não sabe, na verdade, aonde está e com quem está. Absolutamente miscigenados. Se não bastasse isso, os sermões pregados em boa parte dos nossos púlpitos são fracos, desprovidos de piedade e de boa teologia. Diante disso, eu gostaria de elencar algumas razões por que os sermões pregados em nosso tempo têm sido ineficientes e, por conseguinte, não têm proporcionado mudança no coração da mente dos ouvintes. Porque, se fossem eficientes, nossa nação não seria a mesma coisa mais. Não tenho dúvidas que se dos nossos púlpitos saíssem mensagens que edificam a igreja ou que glorificam a Deus, com absoluta certeza nós estaríamos ou evitaríamos erros dos mais crassos que, por conseguinte, têm contribuído com o adoecimento da Igreja Evangélica Brasileira. Algumas razões eu entendo que sejam fundamentais ou estão sendo fundamentais e emblemáticas para que os nossos sermões sejam ineficientes. E a primeira delas, ou a primeira razão por que os nossos sermões não têm feito diferença no nosso país, é porque nós abandonamos as Escrituras. É
impressionante a quantidade de pastores que sobem aos púlpitos e não abrem a Bíblia. Digo mais, é impressionante a quantidade de pastores que nunca leram a Bíblia. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá os crentes. Se nós olharmos para os membros das igrejas evangélicas hoje, a gente percebe que as confusões vivenciadas por eles se dá em parte ao fato de que os pastores têm usado o púlpito para expor qualquer coisa, menos as Escrituras. Segundo lugar, ou segunda razão, porque os nossos púlpitos têm sido fracos, ou porque os nossos sermões não têm feito diferença na nossa sociedade, é a preguiça dos pastores. Lamentavelmente, existe um número impressionante de pastores preguiçosos que não se esmeram na preparação de suas mensagens. E a internet, de certa forma, tem contribuído para isso. Porque o sujeito ele procura, nas páginas mais variadas possíveis, sermões de um tema que ele gostaria de pegar, ele copia, cola e descaradamente vai para os púlpitos de suas igrejas pregar o evangelho. Aliás, isso não é novo. O próprio Spurgeon conta uma história muito interessante. Ele conta que um dia ele falou para os diáconos: hoje eu não vou para a igreja. Talvez ele estivesse naquele momento em que ele não estava muito bem, e ele falou o seguinte: hoje eu vou a uma igreja assistir um culto. Hoje eu vou a uma igreja assistir uma pregação. E ele não foi para o tabernáculo metropolitano, e ele se dirigiu para uma igreja e sentou ao fundo da igreja e foi ouvir a exposição do pastor. E o pastor tinha retirado a mensagem que Spurgeon tinha pregado há pouco tempo e pregou ipsi literis. Ao final, Spurgeon foi a ele e foi cumprimentá-lo. E quando ele viu que o autor da mensagem estava ali, falou: ó, senhor Spurgeon, o senhor está aqui? Eu não quis pegar a sua mensagem. E Spurgeon não quis constrangê-lo e falou: não tem problema, fique tranquilo, foi uma boa pregação. Isso já aconteceu no século XIX. E a gente vê hoje pastores que não leem a Bíblia e pastores extremamente preguiçosos, que não dedicam tempo, horas a fio, preparando sermões relevantes e desafiadores. A gente vê hoje pastores pregando 15, 20 minutos, 25 minutos e acham que é mais do que o suficiente. Aliás, eu tenho visto muitos advogando isso. Não, nós vivemos num outro tempo, nós vivemos numa outra era, nós vivemos num outro contexto, nós precisamos ser mais assertivos, mais pragmáticos, vamos trazer uma mensagenzinha que fale ao coração do indivíduo, que ele se sinta bem, feliz, alegre e basta. Só que mensagens deste naipe, cujo fundamento não são as Escrituras, e onde percebe-se nitidamente pastores preguiçosos, têm contribuído para o adoecimento da igreja. O que me faz lembrar de John Wesley, que escreveu uma carta a John Trembar e falou o seguinte para ele: John Trembar, sabe por que a sua mensagem é fraca? Porque você é fraco. Porque você lê pouco. Porque você estuda pouco. Porque você se prepara pouco. Porque se você estudasse mais, se você se preparasse melhor, suas mensagens seriam melhores. O problema é que você não dedica tempo ao estudo e à preparação do sermão. Terceira característica de uma geração cujos pastores são fracos e cujas mensagens não têm feito diferença na sociedade em que a gente está inserido, é que os pastores não somente deixam de ler a Bíblia, mas deixam de ler livros. Outro dia eu estava conversando com um pastor, o miserável teve a cara de pau dizer para mim que o último livro que ele tinha lido tinha sido há 5 anos atrás. Eu falei: mas como? E às vezes você vê pessoas que querem ir para o seminário, adentram ao seminário e têm a pachorra de não querer ler. Não existe possibilidade palpável, concreta, tangível, com que mensagens sejam ricas, profícuas, que confrontem os homens em suas incongruências, em suas patologias, que tragam luz às suas densas trevas, sem que se dedique tempo à leitura. E mais uma vez eu lembro de Spurgeon, que costumava ler 500 livros por dia, aliás, por ano, mas tudo bem, Spurgeon era uma exceção. Mas se você perguntar a boa parte dos pastores, muitos dirão que não leram sequer 2 livros ou um livro durante todo o ano. E a pergunta
pergunta é: se não lemos, como faremos diferença na sociedade a qual nós fazemos parte? A quarta característica, ou o quarto motivo por que os nossos sermões são fracos e não estão feitos diferença na sociedade a que a gente está inserido, é por causa da sacralização da música. Infelizmente, boa parte dos cristãos consideram a música a parte mais importante da pregação. Eu lembro que eu cheguei numa igreja, no bairro de Xerém, não sei se você já ouviu falar onde fica esse bairro no Rio de Janeiro, um lugar longínquo, perigoso, complicadíssimo, e eu cheguei lá, o pastor falou: olha, nós vamos começar o culto, e pontualmente ele começou. Mas teve 473 duetos, 977 apresentações musicais, 236 teatros, e no final ele teve a cara de pau dizer para mim: o que Deus tinha que fazer, ele já fez, o irmão tem 10 minutos para pregar a palavra. Eu vou mais. Eu escrevi um livro chamado Muito Mais Que Louvor, que eu desenvolvo a tese de que a igreja brasileira, ela desenvolveu um terceiro sacramento, ou ordenança, como você preferir, que é a música. Repare como é especial um culto de batismo e como também é especial o culto de ceia do Senhor. E você vai perceber que muitos cristãos eles vão dizer o seguinte: não, o culto hoje foi especial porque eu me arrepiei. Porque a música, ela penetrou no meu coração, eu fui envolvido, eu fui tomado por ela, e aí nessa perspectiva, nessa ação emocional sensitiva, nós transformamos a música num tipo de estrutura que traz sobre o indivíduo a sensação de que o culto só pode ser bom se tirar arrepios da nossa alma. E aí muitos pastores têm preferido dedicar tempo das suas liturgias a cantar, e cantar sem parar, do que expor as Escrituras, porque no fundo acredita que o que pode fazer com que as pessoas se sintam bem é simplesmente cantar louvores a Deus. Sexto lugar, ou sexta característica de uma igreja cujas mensagens são fracas e que não tem feito diferença na sociedade, é a difamação da teologia. E aí, volta e meia, eu ouço alguns pastores dizendo que é bobagem estudar as Escrituras, que é bobagem estudar teologia. Muitos dizem que a letra mata e a teologia enterra. Nessa perspectiva, recriminam todos aqueles que desejam aprofundar-se no estudo teológico. E você vai ver isso em muitas igrejas pentecostais no Brasil. É comum nas igrejas pentecostais no Brasil o pastor presidente chegar para a sua equipe e deixá-los de supetão, ou esperando para que de supetão eles possam ir ao púlpito, a fim de que eles falem alguma coisa de Deus, porque eles entendem que a mensagem tem que ser dada desta forma ou dessa perspectiva, sem preparo nenhum. E quando se tem algum tipo de preparo, eles consideram que isso frustra e inibe a ação do Espírito Santo de Deus, e nessa perspectiva difama-se a teologia, difama-se o estudo sistemático das Escrituras. Sétima característica, ou sétima razão, melhor dizendo, por que as nossas mensagens não têm feito diferença no nosso país, é a mistificação do Evangelho. Cada vez mais a gente vê por parte dos evangélicos a experiência de um estranho tipo de evangelho. É um evangelho sensacionalista, com um tipo de emocionalismo catártico, fruto de experiências que ditam, em nome do Espírito Santo, comportamentos absolutamente contrários às Escrituras. E não são poucas as vezes que você vê pessoas subindo ao púlpito dizendo o seguinte: eu senti, eu experimentei, eu vi. E abre a palavra de Deus e fala algo completamente desconexo. Simplesmente porque foi guiado e direcionado por um sentimento. Oitavo lugar, oitavo motivo porque nós não temos feito diferença e as nossas mensagens são fracas, porque a gente relativizou as Escrituras. Há pouco eu ouvi um sermão de um irmão que dizia o seguinte: a Bíblia pode não aprovar esse assunto, todavia o Espírito Santo me dá paz em crer diferentemente das Escrituras. É impressionante. Para alguns, aquilo que se sente é mais importante do que aquilo que a Bíblia diz. Quando você vai tratar de alguns assuntos, por exemplo,
Muitos trazem a sua própria experiência pessoal em detrimento daquilo que a palavra afirma, aquilo que a palavra ensina. E as consequências não podiam ser piores. Nono lugar, o nono motivo porque as nossas mensagens são fracas e não têm feito diferença na sociedade em que a gente está inserido, é a falência dos seminários teológicos. É cada lugar ou cada seminário que a gente vê esparramado nesse país, que é coisa impressionante. Esses dias eu vi em Niterói uma faixa dizendo o seguinte: vem estudar teologia conosco, R$30 por mês. E eu fiquei pensando, alguém está sendo enganado aí. Ou os professores estão se enganando, achando que tem condições de ensinar por R$30, ou os alunos também estão sendo enganados por um ensino que, de certa forma, não vai fazer diferença. Seminários de cunho neopentecostal, que têm disseminado doutrinas das mais estapafúrdias, das mais loucas que você possa imaginar, coisas difíceis de entender e de compreender, como que alguém tem a cara de pau de ensinar doutrinas tão enlouquecidas e ensandecidas como alguns seminários neopentecostais têm. E eu poderia gastar um bom tempo com vocês tratando somente de algumas dessas doutrinas, mas não somente seminários de viés neopentecostal, mas seminários de viés liberal, essa maldita teologia liberal, que prega um falso evangelho, que prega um falso Deus, que relativiza as Escrituras. E o que me assusta é que você agora começa a ver um tipo de namoro, seminários ou líderes neopentecostais se aproximando de líderes liberais. E claro que disso não vai sair boa coisa, o que vai nascer é um monstro, e que de certa forma tem disseminado o caos em nosso país, em nossa sociedade. Por onde eu vou, eu falo desse seminário, e o Franklin sabe disso. A todos quanto eu posso, eu recomendo o Martin Bucer, porque os professores desse seminário são homens comprometidos com Deus, com sua palavra e com as Escrituras, e que se doam para anunciar e lecionar a verdade. E como nós precisamos de seminários como esse. 10º lugar, ou porque os nossos sermões têm sido fracos, por causa da banalização da voz de Deus na elaboração e aplicação de um sermão. Às vezes a gente vê o sujeito dizendo o seguinte: olha, eu tinha preparado um sermão, mas Deus mudou o que eu tinha para pregar na última hora. Claro que Deus é livre e Ele pode fazer isso, a gente sabe disso. Mas a minha questão é o seguinte: se o miserável teve tempo para estudar, horas a fio, se dedicar a isso, por que ele não teve sensibilidade para mudar o sermão quando tinha que mudar e mudar o sermão somente naquela hora? Diferentemente de muitos pastores do nosso tempo, o reformador francês João Calvino se preparava com afinco para pregar a palavra de Deus. Interessante que Calvino tratava dessa responsabilidade com seriedade. Ele pregava 2 vezes a cada domingo e em semanas alternadas, todos os dias. Isso soma aproximadamente cerca de 300 sermões ao ano, um número espantoso, especialmente quando alguém se lembra que ele também ensinava quase todo dia na Academia de Genebra. E quando ele subia ao púlpito para falar sobre o Novo Testamento, ele o fazia em grego, e quando ele subia ao púlpito para pregar sobre o Antigo, ele lia, ele preparava os sermões no hebraico. Calvino via a pregação do Evangelho como o centro de vida da obra e da igreja. Ele cria que a pregação era central na igreja porque ela era o modo de Deus salvar o seu povo. E ele dizia mais. Ele dizia que quando ele subia ao púlpito, não era para ensinar os outros somente. Ele subia e ele entendia de que ele subia ao púlpito para glorificar a Deus através da pregação e da exposição das Escrituras. Ele dizia mais do que isso. Ele diz: quando nós nos reunimos em nome de Deus, não é para ouvir meros cânticos. Diferentemente da nossa geração, que valoriza extravagadamente o momento de louvor. Para Calvino, os que desenvolviam tais práticas se alimentavam exclusivamente, e ele dizia isso com muita propriedade e clareza, de vento. Calvino dizia que a pregação deveria ser sem exibição, para que o povo de Deus pudesse reconhecer nela a palavra de Deus, e para que o próprio Deus, e não o pregador, pudesse ser honrado e obedecido. Agora, quais têm sido as principais consequências de um púlpito fraco?
Eu tenho 6 consequências que eu gostaria de enumerar aqui com vocês. Primeiro, um púlpito fraco é um púlpito cuja pregação é desprovida de ensino bíblico e teológico. Você vai olhar e vai perceber nitidamente isso. O sujeito, quando ele sobe do púlpito, ele manda olhar para a direita, olhar para a esquerda, dizer para o irmão, profetiza, declara, determina, pode ter certeza que não vem coisa boa daí. Quando os jargões tomam conta do púlpito, e quando não se abre as escrituras, não se expõe o texto, não se explica o texto e não se aplica o texto, você vai perceber nitidamente que essa é uma pregação fraca, de ensino bíblico fraco e também teológico. Mas isso é consequência de pastores que não têm se esmerado no seu chamado, na sua vocação. Segundo lugar, ou segunda consequência de um púlpito fraco, é que as pregações passam a ser absolutamente antropocêntricas. Não tenha dúvida, se Deus não é o alvo da pregação, ou seja, a glória de Deus, se não há propósito de pregar e expor as escrituras para a edificação da igreja e para confrontar o pecador em suas incongruências, idiosincrasias e patologias, o que se faz efetivamente é pregar de forma antropocêntrica, é o homem que vai para o centro. E é interessante nós percebermos que os nossos púlpitos, eles são todos assim. 7 passos para ser feliz, 12 passos para experimentar o milagre de Deus, 45 passos para o Vasco nunca mais cair para a segunda divisão, 20 passos para o Palmeiras um dia ser campeão mundial, e a gente vai caminhando nessa perspectiva. O foco é a satisfação do homem, o foco é a satisfação do freguês, o foco é a satisfação do cliente. A terceira consequência de um púlpito fraco é a multiplicação do fenômeno, de um fenômeno chamado desigrejados. Eu entendo que existem 3 tipos de desigrejados. Primeiro, aqueles que eu chamo de semi-igrejados. Quem são? São aqueles indivíduos que transformaram-se em crentes nominais. Por exemplo, ele vai um domingo, falta 3. Ele vai 2, falta 4. Isso é um fenômeno que acontece muito nos Estados Unidos e que acontece em demasia no Brasil. Conversando com os pastores vão falando sobre isso. Não há compromisso, não há relacionamento profundo entre a membresia. E é muito parecido com o que acontecia no catolicismo romano há cerca de 30 anos atrás. Você perguntava para o cara qual é a sua religião, ele dizia, eu sou católico, mas eu não sou praticante. E aí você vai ver hoje até mesmo alguns caras dizendo, não, eu sou evangélico, não tenho ido mais à igreja tanto como deveria, mas eu sou. Segundo tipo de desigrejados é o que eu chamo de feridos na batalha, e eu escrevi um livro sobre isso. São aqueles que se feriram em estruturas despóticas, ditatoriais. Eu lembro de uma moça que chegou na igreja e ela falou o seguinte, pastor, eu estou desesperada porque eu estou com medo de morrer. E eu falei, o que foi? Ela falou o seguinte, eu fazia parte de uma igreja, mudei para a cidade de Niterói, e não tenho condições de voltar à igreja que estava, e fui falar para o pastor disse que eu não tinha autorização para sair de igreja, e eu falei para ele que não tinha como ficar, porque não tinha nem dinheiro para passagem, e ele falou para mim que se eu viesse, eu estaria em rebeldia, desobedecendo ele, e ele ia rogar a Deus que enviasse um câncer sobre mim, e eu estou com medo de ficar doente. Gente que se arrebentou por causa dos coronéis da fé. Não estão na igreja hoje, decepcionados porque perderam tudo que tinha, esperanças, expectativas, por causa de falsos ensinos e falsos pastores. Mas há um terceiro grupo de desigrejados, que são os safados, desonestos, bandidos. Gente que diz que ama o noivo e odeia a noiva. Gente que sente prazer em difamar a igreja. Um dia desses, num dos meus posts no Facebook, um cara falou o seguinte, a igreja de Cristo do século XXI é uma pocilga. E eu falei, rapaz, esse cara não tem temor, não é possível. Púlpitos fracos têm feito com que 40 milhões de pessoas passem pelas nossas igrejas e estejam fora. Esse é o número aproximado. Púlpitos onde o compromisso não está firmado efetivamente das Escrituras, tem levado um bocado de gente a ter uma visão absolutamente
díspare daquilo que as Escrituras nos mostram que seja a igreja. A quarta consequência de um púlpito fraco é o crescimento do agnosticismo. É impressionante a quantidade de pessoas que dizem que Deus pode até existir, mas ele não é cognoscível. Santo Agostinho costumava dizer que não dá para a gente compreender Deus, não dá para explicar a Trindade. Ele pode ser incompreensível, mas ele é cognoscível. E ele pode ser conhecido através da sua palavra, através do relacionamento com o seu filho, através da exposição do evangelho saudável nas Escrituras que levam os homens a um encontro profundo e íntimo com o Senhor. A quinta consequência do púlpito fraco são conversões rasas e superficiais. Na verdade, eu ouso dizer que são pessoas que frequentam o culto ou os nossos cultos sem nunca ou jamais terem experimentado ou terem sido regenerados, porque não tem como haver conversão sem regeneração. O problema é que o evangelho que a gente prega às vezes é semi-pelagiano, ele é pelagiano, ele é humanista, ou é um evangelho confuso, um evangelho miscigenado, um evangelho sincrético, e as igrejas estão lotadas, e a impressão que a gente tem é que as pessoas estão ouvindo o evangelho, mas elas estão ouvindo um falso evangelho, e um falso evangelho não produz regeneração no pecador, e se não tem regeneração, não tem conversão. E aí a gente vê a porta de saída da igreja aberta e as pessoas saindo com uma enorme facilidade e cometendo todo tipo de pecado, de transgressão e de iniquidade, o que nos leva a pensar, mas como que pode alguém ter entrado ou ter conhecido Cristo e voltado a viver uma vida deste naipe ou desta forma? É simples a resposta: nunca conheceram. Porque o evangelho que foi pregado não é o evangelho de Cristo. É aquilo que eu falo, é o evangelho dos evangélicos, que é diferente do evangelho dos evangelhos e que não tem poder para transformar o coração do pecador. Sexto lugar, ou sexta consequência de um púlpito fraco, é um cristianismo misturado e sincrético. E essa miscigenação, ela tomou hoje uma vertente muito interessante, porque você encontra não somente o neopentecostalismo, entre aspas, clássico, onde se vende e se comercializa a fé, mas você hoje encontra o evangelho do coaching. E aí eu vi uma propaganda esses dias na internet, no Facebook, um coach oferecendo o seguinte: olha, sua igreja está desanimada, sua igreja está triste, você está passando por lutas, está passando por dificuldades, 3 parcelas de 2.500 eu resolvo o seu problema. Teologia tabajara, seus problemas acabaram. É assustador. Aí a pergunta surge: o que fazer? O que fazer? O que tem que ser feito diante do tempo que a gente está vivendo? Alguns acreditam que nós estamos começando a experimentar o declínio do neopentecostalismo, que particularmente eu entendo que sim. Mas eu entendo também que nós estamos caminhando por um caminho muito perigoso, que pode nos levar a vivenciar ou experimentar as consequências de uma sociedade pós-cristã. Entretanto, eu acredito que existe alguma coisa que possa ser feito para que a gente, entre aspas, reverta essa situação. E o que fazer? Primeiro, nós precisamos voltar às Escrituras. Voltar à palavra de Deus. Ela é inerrante. Voltar a pregar aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que nós achamos que ela diz. Ou não, e nem aquilo que nós achamos que ela tem que dizer. Nós somos chamados a pregar as Escrituras e crer na suficiência dela. E mais, e crer na suficiência de Cristo. Sabe por que o nosso evangelho se transformou num evangelho pragmático?
Sabe por quê que o nosso evangelho se transformou num evangelho toma lá da cá? Porque no fundo, nós não acreditamos que o poder do evangelho seja absolutamente capaz para transformar o coração do pecador. Na nossa igreja chegou um médico com sua família, e ele chegou para mim muito confuso, numa série de atendimentos e de gabinetes com ele, e ele falava, eu estou muito confuso porque eu fui visitar algumas igrejas e o que eu vi lá me deixou perplexo, como que alguém pode acreditar naquilo que está sendo ensinado? E eu lembro que eu sentei com ele e comecei paulatinamente expor para ele Efésios capítulo 2, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Cristo nos deu vida. E eu dei um link de uma pregação que eu tinha feito e falei para ele, vai para casa, ouça essa mensagem e amanhã você me liga. E ele no dia seguinte ele me ligou, ele estava chegando no hospital e ele soluçava compulsivamente. E ele falava o seguinte, eu entendi a beleza do evangelho, a minha vontade é de sair do carro e dizer para todo mundo que Cristo é tudo e que Cristo é suficiente. O problema é que no fundo, nós não acreditamos que as Escrituras sejam suficientes e que nem o Senhor também o seja, por isso nós não pregamos. Voltar às Escrituras. Segundo, nós precisamos pregar somente as Escrituras e toda a Escritura. E eu entendo que nessa perspectiva se torna-se mistério e fundamental que preguemos expositivamente a Bíblia, livro por livro, palavra por palavra. Domingo passado eu fiz a exposição de um texto no livro de Marcos, porque eu estou pregando expositivamente o livro de Marcos, versículo por versículo, aqueles textos difíceis que você não tem muito o que tirar, você não tem de onde tirar muitas informações, você procura em comentários e procura em dicionários. Eu quase que liguei para o Frank e falei, me dá uma luz, porque ele não achava de jeito nenhum, nenhumas informações. E aí eu falei, meu Deus, esse vai ser o púlpito, vai ser a pregação mais curta de toda a minha vida. Eu acho que eu vou pregar 20 minutos, porque não vai ter muita coisa para ser dito, muita coisa para ser falado, e eu subi o púlpito, Deus nos abençoou, mas eu saí dali com aquela sensação, puxa, que esse texto deve ter mais coisa, eu que não estou conseguindo tirar. E aí no final vem um rapaz novo convertido, chorando em bicas, ele falando o seguinte, olha, a palavra de Deus foi confrontadora e ela mudou o meu coração, e aquilo serviu para me mostrar que é o evangelho que faz tudo. E que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Voltemos às Escrituras. Voltemos a pregar o Evangelho. Voltemos a pregar verdades cruciais, indiscutíveis e inquestionáveis da palavra de Deus. E ensinemos as Escrituras. Eu estava pensando nas frases e nos ensinos e doutrinas inexistentes nas Escrituras que os crentes ensinam. Olha, está escrito, pastor, esforça-te que eu te ajudarei. Pastor, o senhor nunca leu que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Não cai, pastor, uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Outro dia um irmão chegou para mim e falou o seguinte, não, pastor, fulano está passando por uma luta difícil, mas a Bíblia diz, 6 vezes cairá, mas a 7ª vai se levantar. E por aí vai. Exatamente. O texto que nós lemos diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vocês estão aqui nesse seminário não para adquirir conhecimento somente, mas para manejarem bem a palavra da verdade, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado e pecadores sejam salvos para a glória do Senhor. E para isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos nos dedicar com esmero. Torna-se importante, fundamental, que voltemos e que preguemos as Escrituras, que são, por definição, a única palavra de Deus escrita, como também a única expressão verbal das verdades de Deus, publicamente acessível. Eu lembro de Spurgeon, que mais uma vez,
quando foi testar a acústica de um lugar onde ele ia pregar numa noite, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o infeliz que estava ouvindo aquilo no andaime foi tocado pela palavra de Deus e foi envolvido pela graça do Senhor e foi salvo. É a palavra que tem que ser pregada. A Bíblia possui suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. É ela somente que tem que ser o árbitro de todas as controvérsias. Os reformadores consideravam que somente as Escrituras possuem a palavra final em matéria de fé. É através da Bíblia que nós somos consolados, confortados e reanimados diante das batalhas que travamos. Os membros de nossas igrejas chegam no domingo e eles não querem ouvir passos para experimentar alegria, para serem felizes. O que eles precisam é da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela traz consolo, conforto, ânimo e fortalece as pernas e os pés dos trôpegos. É mediante a pregação da palavra que a esperança brota no peito. Eu cheguei na Espanha, numa cidade chamada Ocanha, a 100 quilômetros aproximadamente de Madrid. E eu lembro que uma senhora soube que tinha um pastor. Ela estava a 80 quilômetros de onde eu estava hospedado e ela foi com o filho conversar comigo. E ela sentou na minha frente e ela disse o seguinte: eu gostaria de ouvir o que o senhor tem a dizer. Por uma hora, a única coisa que eu fiz foi anunciar o Evangelho. Eu lembrava de Lutero que dizia: pregue a palavra e ela fará tudo. Ao final, aquela mulher chorava compulsivamente. O seu filho de 21 anos, profundamente tocado, quebrado, e ela me fez uma pergunta difícil de ser respondida. Ela disse: se tudo isso que o senhor está dizendo é verdade, por que na minha cidade não tem um testemunho sequer desse Evangelho? Como dizer para aquela mulher que a igreja brasileira é rica, mas ela está preocupada em anunciar qualquer coisa, menos as boas novas de salvação eterna. Quando nós voltamos às Escrituras, nós voltamos a pregar o Evangelho que chama os homens ao arrependimento. Que diz para eles que se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles vão para o inferno. By the way, eu sei que não é politicamente correto nos dias de hoje falar sobre o inferno, e nem tampouco sobre pecado. Um pastor amigo assumiu uma igreja no Nordeste, não vou dizer o estado, e ele começou a pregar a palavra de Deus com muita fidelidade, até que tocou o telefone numa tarde de domingo, e uma voz distorcida disse o seguinte para a esposa do pastor: diga para seu marido parar de pregar a Bíblia, nós não estamos gostando disso. Ele está falando muito sobre pecado. Ele está falando muito sobre inferno. A vida do aqui é muito dura, muito difícil. Ele precisa ser mais light. Diga para ele parar, porque senão as coisas não vão ficar boas para o lado dele. É claro que ele não obedeceu e nem cedeu à ameaça. Até que ele descobriu que quem tinha feito a ligação tinha sido o presidente da junta diaconal da igreja. E aí ele cumpriu o versículo bíblico que diz: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Mas o nível é esse. Um outro pastor, amigo, numa luta terrível para construir a igreja, chegou um homem para ele e falou o seguinte: pastor, o senhor sabe quem eu sou? Eu tenho vindo aos seus cultos? Ele disse sim. E ele falou o seguinte: o senhor sabe que eu sou um homem muito rico? Ele disse sim. O senhor sabe que se eu resolver ajudar o senhor, em 6 meses o senhor conclui a sua obra, coisa que levaria 3, 4 anos para isso? E ele pensou naquela hora: oh Deus, quase glorificando de pé. Ele falou assim: é um milagre que eu estava esperando. Ele falou: sei, mas eu estou disposto a ajudar o senhor. E aí ele falou assim: pois não. Ele falou assim: mas tem um problema. Eu estou me divorciando, o senhor sabe disso. E estou vindo aqui à igreja com minha futura esposa. Só estou esperando o divórcio sair para que a gente case.
E é muito constrangedor para mim, pastor, ficar ouvindo sobre pecado, sobre adultério. Se nos próximos 6 meses o senhor evitar alguns assuntos, seus problemas acabaram. Eu vou construir a sua igreja. E esse pastor olhou para aquele homem e falou o seguinte: o senhor não é bem-vindo aqui. Mas quantos de nós não agiríamos de forma diferente? Pregadores do Evangelho são comprometidos com o Cristo do Evangelho e são fiéis ao Evangelho e entendem que nós somos chamados somente para pregar o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, os eleitos são salvos, os réprobos têm os seus corações endurecidos e Satanás até pode levantar alguns para se oporem à verdade, mas Cristo é glorificado. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola a Timóteo, ele afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pedro, em sua segunda carta, explicou que os homens que escreveram as Escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo e que nenhuma parte dela foi produzida por vontade do homem. Portanto, eu e você não temos o direito de pregar outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Diante dessas maravilhosas afirmativas, asseguro sem a menor sombra de dúvidas que pastores precisam voltar a pregar Cristo. E que os nossos seminários têm a responsabilidade de introjetar no coração dos pastores lágrimas nos olhos. A fim de que Cristo seja glorificado, o Evangelho anunciado e o pecador salvo para a glória de Deus. Dá tempo da gente mudar a história desse país. Alguns são fatalistas dizendo o seguinte: não, as coisas vão piorar. Eu sei que muita coisa vai piorar, mas também eu sei que Deus tem, com sua bondade e graça, derramado do seu Espírito Santo sobre essa nação de forma absolutamente distinta e diferenciada. De norte a sul, de leste a oeste, você vê gente sendo salva pelo poder do Senhor. Às vezes nós vamos para alguns países, alguns lugares, em que você tenta pregar o Evangelho e há uma dureza no coração, as pessoas não recebem. Mas ainda aqui nesse país, você prega o Evangelho e muitos têm sido acolhidos e recebidos a mensagem do Senhor Jesus Cristo e têm sido transformados de forma poderosa. Quem sabe, se a Igreja Evangélica Brasileira voltar a pregar a palavra, quem sabe, se os pastores resolverem ser fiéis ao Senhor, quem sabe, se voltarmos às Escrituras, Deus tenha misericórdia do Brasil e salve a nossa nação. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, eu quero pedir 2 coisas para esses irmãos que estão estudando nesse seminário de excelência e de qualidade. Que o Senhor os dê conhecimento. Irmãos que têm tido a oportunidade de estudarem no que tem de melhor nesse país, com os melhores professores que tem nesse país. Mas que o Senhor também os dê piedade e lágrimas nos olhos, a fim de pregar o Evangelho, para que o pecador seja salvo e Cristo glorificado. Em nome de Jesus. Amém.